O que é a tentação? O que são as influências que a gente recebe de entidades negativas e invisíveis que nos fazem tomar caminhos e decisões erradas? Nós estamos no canal Pátria do Evangelho, cujo objetivo é divulgar e, através do estudo do Espiritismo, trazer dentro da razão, dentro do bom senso, os ensinamentos espíritas. Agradeço de coração a todos. E vamos então à pergunta de número 122 de O Livro dos Espíritos, que trata desse assunto ao qual nós aludimos inicialmente. Pergunta 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando não têm consciência de si mesmos, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Existe neles um princípio, uma tendência qualquer que os incline mais para um caminho do que para outro? Antes de ler aqui a resposta à pergunta, eu vou comentar sobre a pergunta, para que a gente possa entender bem o tema que nós estamos estudando. Em sua origem, os espíritos não têm o conhecimento nem do bem nem do mal. Eles não sabem nem realmente o que eles são. Na verdade, o espírito não nasce espírito. Ele nasce como uma energia a qual vai aglomerando experiências. Como fosse uma onda de rádio, vamos comparar assim como uma onda. E essa onda de rádio, em tese, ela vai adquirir vida própria. Ela vai adquirir, então, experiências através do seu mergulho na matéria ou em situações mais densas. E com isso vai adquirir inicialmente energia suficiente e depois começará então a experimentar. Então o espírito vai se transformando em um ser pensante com o passar do tempo. Então, em sua liberdade relativa de início, ele não vai saber nem o que é realmente essa liberdade. Então ele vai experimentar de tudo. O espírito vai experimentar de tudo. Mas à medida que ele vai ganhando consciência de que ele existe, ele vai adquirindo o pensamento, e o pensamento continuado, depois de certo tempo, ele vai começar a definir o que é certo e o que é errado. E é só a partir daí que nós podemos falar de livre-arbítrio, desse sentido aí. Então, segundo os espíritos, o livre-arbítrio ele se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo, à medida que ele vai se reconhecendo como ser espiritual. Ele não vai saber escolher o que é certo e errado se ele não sabe o que é isso. Então, à medida que ele vai aprendendo, à medida que ele vai reconhecendo em suas experiências aquilo que dá certo para ele, que não ofende a ninguém, e que pode ser realmente bom para ele, ele vai trabalhar então esse aprendizado fazendo escolhas melhores. Mas há espíritos que vão escolher errado, porque muitos de nós queremos aquilo que é mais rápido e compensativo de forma rápida. Ele não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente de sua vontade. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua vontade livre. É a grande figura da queda do homem e do pecado original. Alguns cederam à tentação, outros resistiram. Mas a gente tem aqui, no Livro dos Espíritos, então, essa informação. O que acontece? A gente observa que o ser humano ele vai ganhando confiança naquilo que ele faz, naquilo que ele decide, pelas experiências que ele vai fazendo com as influências que vêm de fora. Então, à medida que ele é influenciado ou por pessoas ou por entidades espirituais invisíveis, ele vai tomando consciência daquilo que ele quer para ele.
observando e reconhecendo em sua experiência e seu contato com os outros seres. Então, essa questão de livre-arbítrio, ela é fundamentalmente trazida ao espírito como um desafio, porque ele vai tomar decisões e, ao tomar essas decisões, ele vai receber influências ou de um lado ou de outro e deverá decidir se ele vai seguir um lado ou seguir o outro, ou se ele vai seguir a própria tendência. A nossa tendência, às vezes, é seguir aquilo que fica mais fácil para nós, aquilo que vai trazer alegria, vai trazer poder, vai trazer alguma coisa de forma mais fácil, porque o espírito ainda não aprendeu que ele pode conseguir coisas melhores através de um esforço maior. Então, em seu início, a gente vai receber muitas influências negativas e vai acatar. E aí o nosso livre-arbítrio, ele vai perder um pouquinho o poder dele, né, de escolha. Porque se eu aceito a escolha do outro, ou a decisão do outro, a informação do outro, e não a minha própria, porque eu sinto que talvez isso seja mais fácil para mim, eu não estou tendo livre-arbítrio, eu estou entregando esse livre-arbítrio para o outro. Então o ser humano, ele tem então a influência dos espíritos que estão ao seu redor, ele tem a influência das pessoas, principalmente daquelas pessoas que convivem com ele, e a partir dessa influência, dessas opiniões que são dadas, a gente vai tomar a nossa decisão, muitas vezes em cima dessas opiniões, né? Então, às vezes a gente não segue uma opinião boa, porque muitas vezes aquilo que vem como bom traz um desafio maior, né? A gente tem que demora talvez um pouco mais para receber a recompensa que a gente quer. E muitas vezes o ser humano, ele quer poder sobre os outros seres humanos, né? Então muitas vezes ele vai tomar então decisão do lado então que vai fazer as outras pessoas sofrerem. Nesse sentido foi que Jesus veio, né, para nos ensinar um caminho onde a gente pudesse de forma mais rápida alcançar a nossa evolução. É nesse sentido. De onde provêm as influências que se exercem sobre ele? As influências que vêm para o espírito. Dos espíritos imperfeitos que procuram se aproximar para dominá-lo e que se alegram em fazê-lo sucumbir. Foi isso que se tentou simbolizar na figura de Satanás. Então a questão de Adão e Eva, ali tem uma história figurada, né? Mas ali fala da queda de Adão e Eva, a queda do homem, né? Que seria expulso do paraíso e iria para um local de sofrimento, onde iria sofrer, né? Muitas dores. Então, a mesma coisa também se adequa à questão da figura de Satanás. Muita gente já deve ter visto desenho animado, aqueles mais antigos, que tem um anjinho e um demôniozinho do lado, um de cada lado influenciando a pessoa. E ele acaba muitas vezes tomando decisão pelo lado do demôniozinho, né, que vai sempre mostrar para ele aquilo que é mais rápido e mais fácil. Enquanto que o espírito bonzinho vai dizer para ele não fazer aquilo, que ele tem que se perseverar no bem, essas coisas. Mas nós temos essa tendência, infelizmente, de às vezes seguir o lado ruim da coisa, o lado do mal, né? Então, essa figura de Satanás que fala aqui, e que a gente vê na Bíblia e em outros, é a figura de um ser, né, que venceu através do mal, né, se tornou mal, completamente mal, sem nenhuma esperança de se tornar bom, e então ele quer trazer para ele as almas, né, que estão incautas aí, que não sabem ainda o que que não sabem ainda o que verdadeiramente elas querem. Entenderam, gente? Então a questão do Satanás, embora seja uma questão figurada, é um ego, é uma situação de querer receber as coisas com mais facilidade, de querer ter poder sobre os outros, que o ser humano carrega dentro dele. Então, quando ele sente que pode mandar em alguém ou prejudicar alguém e com isso receber recompensas, às vezes ele não soma, né, os males que ele vai trazer para ele depois. O Espiritismo nos diz então que as nossas escolhas vão nos trazer consequências.
e que essas consequências muitas vezes serão de sofrimento, de pranto, né? De dificuldade, porque essa maneira de fazer escolha veio fazer sofrer as pessoas que convivem comigo. Ou a mim mesmo, né? De alguma forma, o suicídio, por exemplo, é algo que traz muito sofrimento para a própria alma, né? Essa influência não se exerce sobre o espírito senão em sua origem, ela segue na sua vida de espírito. Ela o segue na sua vida de espírito, até que tenha tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Então essa influência negativa, ela vai ser exercida pelos espíritos e pelas pessoas que nos rodeiam, pelas circunstâncias muitas vezes, sobre nós durante muito tempo. Mas vai chegar o tempo em que nós ganharemos consciência, ou seja, nós não só saberemos o que é certo ou errado, mas também estaremos conscientes do que é certo e do que é errado. E a partir desse momento, com a consciência formada, não faremos mais o mal. E não fazendo mais o mal, ganharemos o império sobre nós mesmos. Porque até agora nós estávamos dominados pelas ilusões, pelo vício e muitas vezes pela maldade ainda dentro de nós, pelo orgulho, pelo egoísmo, que na verdade esse conjunto de maus sentimentos seria o tal chamado lá atrás de Satanás, como fosse uma figura que realmente existisse. Mas na verdade essa figura existe sim, mas dentro de nós, como um pacote de hábitos negativos que adquirimos no decorrer da nossa evolução. Então, nesse sentido, agora, quando nós estamos conscientes do bem, conscientes daquilo que é melhor para nós, nós abandonamos, né, essa postura de atender a tentações e começamos a seguir o nosso caminho por nós mesmos. E aí sim, nós teremos uma visão melhor de tudo e conseguiremos angariar para nós momentos de felicidade cada vez mais intensos, seja neste mundo e muito mais certo que seja no plano espiritual, no plano da eternidade, onde nós estaremos matriculados onde nós estamos matriculados nesta escola abençoada que nós chamamos Terra, e vamos nos transferir, né, para outras dimensões, levando conosco o nosso aprendizado. Pessoal, é isso, que Deus nos abençoe e ilumine. Esta foi a pergunta de número 122. Muito obrigado.